Gravando? Ok. Então vamos desde o começo no nosso estudo da eletrônica, né? O que é eletrônica? Eletrônica é a ciência que estuda o controle da eletricidade. A gente sabe que o mundo de hoje é movido pela eletricidade. A maioria dos equipamentos que a gente usa precisam da eletricidade para funcionar. A maioria dos equipamentos que a gente tem precisam da eletrônica para controlar a eletricidade, então para ter o seu funcionamento. E o mundo está ficando cada vez mais elétrico. Hoje a gente tem na nossa casa os eletrodomésticos, que são elétricos, a iluminação é elétrica, a comunicação precisa da eletrônica, o celular que a gente tem na mão só funciona graças à eletrônica, né? As cidades estão ficando cada vez mais elétricas, até os carros, né, estão migrando para carros elétricos. Okay? Então a eletrônica é essencial. O que é a eletrônica? É o controle da eletricidade. O que é a eletricidade? A eletricidade a gente viu que são elétrons em movimento. Elétrons em movimento produzem a energia elétrica. Como é que esses elétrons se movimentam? Existem então fontes de eletricidade, geradores de eletricidade e consumidores de eletricidade. Ok? E aí a gente viu o primeiro elemento da eletrônica, que é uma fonte de tensão. Fonte de tensão. O que é uma tensão? É uma diferença de potencial elétrico. Diferença entre dois pontos. E a gente dá o nome a isso de V, de tensão. Tensão elétrica, essa diferença de potencial, e ela é medida em volts, a unidade de tensão. Diferença entre dois pontos. Então, por exemplo, um ponto A e um ponto B. Entre esses dois pontos existe uma diferença de tensão V. Ok? Quando essa diferença de tensão é aplicada em uma resistência, que é um consumidor de energia elétrica, aparece uma corrente elétrica, que é a movimentação dos elétrons da fonte para o consumidor. Okay? Isso é bem básico lá do comecinho, ok? Então, o que é a resistência? A resistência é a propriedade de um material de oferecer, né, um obstáculo à passagem dos elétrons, por isso que chama resistência, resistir à passagem dos elétrons. Okay? Quanto maior a resistência, mais difícil a corrente circular, os elétrons se movimentarem. Ok? Os elétrons se movimentando definem a corrente. A corrente é medida em amperes, tensão é medida em volts, corrente é medida em amperes e a resistência é medida em ohms. E aí, então, a gente precisa lembrar da lei de Ohm. A lei de Ohm é que relaciona a corrente como sendo a tensão aplicada à resistência. A lei de Ohm diz que a corrente em amperes é igual a tensão em volts dividido pela resistência. Ok? Então, básico da eletricidade. Alguém tem uma dúvida disso? Ninguém, né? Isso aí é o básico do básico. Agora, né, a gente aprendeu logo no começo a associação de resistências. Então, eu posso ter resistências em paralelo, vou chamar isso aqui de R1, R2 e R3. R2 e R3 estão em paralelo. Por que estão em paralelo? Qual é a definição de componentes em paralelo? É que a tensão nesses componentes é a mesma. O que é a tensão? A diferença de potencial
entre os terminais dos dois componentes, das duas resistências. A tensão é a mesma, então esses dois resistores estão em paralelo, ok? E aí a gente aprendeu, né, a calcular uma resistência equivalente. Então, essa resistência em paralelo com essa resistência vai ser igual a uma resistência equivalente. A gente aprendeu que isso é um circuito elétrico, né? Ligação de diversos componentes, né, permitindo a passagem da corrente, é um circuito elétrico. Então, redesenhando o nosso circuito elétrico básico aqui, a gente fica com a resistência lá de cima, R1, e agora uma resistência equivalente a R2 e R3 em paralelo, ok? Como é que a gente calcula essa resistência equivalente, né? Resistência equivalente, cada resistência dessas, né, tem um parâmetro chamado condutância, que é o inverso da resistência, né? Condutância do R2 é igual a 1 sobre R2. A condutância do R3, da mesma maneira, é 1 sobre o R3. Quando as resistências estão em paralelo, as condutâncias se somam, né? Então, a condutância equivalente vai ser a condutância do R2 mais a condutância do R3. Né? E a resistência equivalente vai ser 1 sobre a condutância equivalente. Portanto, 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Okay? E aí, então, a gente pode calcular essa resistência equivalente das duas resistências em paralelo. Se a gente resolver matematicamente isso, a gente vai chegar à expressão R2 vezes R3 sobre R2 mais R3, que é o cálculo da resistência equivalente de duas resistências em paralelo. Ok? Até aí, pessoal? Tranquilo? Nenhuma dúvida. Ok? Agora, essas duas resistências, elas estão em série. Por que elas estão em série? Qual é a definição de resistências em série? É que a corrente é a mesma, ok? Então, a corrente está passando aqui, corrente passa por essa resistência, aqui continua, passa aqui por essa resistência. É a mesma corrente, são os mesmos elétrons que saem aqui da fonte, passam pela R1 e aí passam por essa resistência equivalente. Então, esses dois componentes estão em série, ok? Componentes em série, resistências em série simplesmente se somam. Então, o nosso circuito equivalente final fica igual à fonte e uma resistência equivalente final, que é igual a R1 mais essa resistência equivalente do R2, R3. Ok? Vou chamar isso aqui de resistência equivalente 2, 3, né? Resistência equivalente 2, 3 aqui. Então, a resistência equivalente final vai ser R1 mais resistência equivalente do R2 e R3, que é essa expressão aqui, R2 vezes R3 mais, né, sobre R2 mais R3. Entenderam, pessoal, até aí? Então, qual vai ser a corrente? Como é que eu calculo o valor da corrente final? Só dividir o P sobre a resistência equivalente. A corrente vai ser igual a V dividido pela resistência equivalente. A hora que eu tiver valores aqui, então é só substituir os valores nas expressões que a gente obteve até agora, e aí a gente obtém o valor da corrente. E agora, como é que eu vou saber
qual o valor da tensão que vai estar em cima de R1 e qual o valor da tensão que vai estar em cima do R2 e o R3? Simplesmente usando a lei de Ohm. A tensão é corrente vezes resistência. Agora eu já calculei a corrente total e, certo? Portanto, a tensão em R1 vai ser I vezes R1, vezes o valor do resistor 1. Entenderam, pessoal? Vamos escrever isso aqui, né? Então, V de R1 vai ser igual a I vezes R1. Ok? Essa corrente, né, ela vai chegar nesse ponto aqui, esse ponto que está ligando R1, R2 e R3. Certo? Isso aqui a gente chama de nó. Quando a gente tem a união de dois ou mais componentes, a gente chama de um nó. Certo? E quando a gente tem o circuito, a gente chama de malha. É uma malha por onde passa a corrente. Então, esse ponto que está ligando R1, R2 e R3 é um nó. O que acontece no nó? A corrente chega aqui e ela se divide. Então, essa corrente I que entra no nó, parte dela vem para cá, para o R2, parte vem para o R3, ok? O I, o que é o I? São os elétrons que estão entrando aqui, né, estão se movimentando. Os elétrons não podem desaparecer, não pode sumir, certo? Tudo que entra no nó tem que sair. Portanto, se eu chamar isso aqui de I2, e isso aqui de I3, certo? O I vai ser igual a I2 mais I3. Entendeu? Tranquilo, né? Então, a somatória das correntes que entram e saem num nó é sempre zero. A corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Ok? Isso, né? Essa característica, quem descobriu foi um cara chamado Kirchhoff, e ele criou então as leis de Kirchhoff. Então essa é a lei dos nós. A somatória das correntes num nó é sempre zero. E qual é a outra? A outra lei de Kirchhoff é que a somatória das tensões numa malha, num circuito, é sempre zero. Portanto, se eu tenho aqui a fonte, uma tensão V, V vai ser igual a V de R1 mais o V de R2. Ou V de R1 mais o V de R3, porque R2 e R3 estão em paralelo, é a mesma tensão. Ok, pessoal? Lei da malha, lei das malhas, lei dos nós. Então, com isso, isso é a base de eletricidade que a gente precisa para começar o nosso estudo da eletrônica. Ok? Então, a gente já revisou na eletricidade, temos geradores, consumidores. Agora, a gente começa o estudo da eletrônica dividindo os tipos dos materiais. Então, materiais condutores, materiais isolantes e materiais semicondutores. O que são materiais condutores? O nome está dizendo que são bons condutores de eletricidade, certo? Então, materiais que têm uma resistência muito pequena, certo? Então, os metais em geral são condutores, cobre, alumínio principalmente, são utilizados para fazer as conexões elétricas, certo? Materiais isolantes têm uma resistência muito elevada, então não permitem a corrente elétrica. Então, plástico, papel, borrachas são materiais isolantes, a resistência é muito grande, não tem, a corrente é muito pequena, praticamente não tem corrente. E entre os condutores e os isolantes existem os semicondutores, okay? Que são materiais que têm uma característica média. E aí,
principalmente o material semicondutor mais utilizado é o silício, ok? E aí então, para se desenvolver os componentes semicondutores, se pegou o material semicondutor e se adicionou um outro material, uma impureza, um material diferente. Esse processo se chama dopagem, a introdução de um terceiro material no semicondutor. Okay? Se a gente voltar lá no início do nosso estudo, a gente viu que o silício, por exemplo, tem 4 elétrons de valência, 4 elétrons na última camada, certo? E aí então ele pode ser dopado com 2 tipos de material, ou um material que tenha 3 elétrons, ou um material que tenha 5 elétrons. E aí se cria 2 tipos de material, um material tipo N e um material tipo P. O que é o material tipo N? É o silício dopado com um outro elemento com 5 elétrons. O que é o material tipo P? É o silício dopado com um elemento com 3 elétrons. Okay? Então, na estrutura cristalina desse material dopado, no caso do N, o material que foi adicionado tinha 5 elétrons. Então, tem um elétron sobrando na estrutura cristalina. Okay? Na estrutura tipo P, o material que foi adicionado tinha 3 elétrons. Então vai ter em algum ponto da estrutura um elétron faltando. Por isso que se deu o nome N de negativo, ou seja, mais elétrons, P de positivo, menos elétrons. Não quer dizer que o material seja um íon, seja desequilibrado. Por quê? Aquele elemento que estava dopando, apesar dele ter um elétron a mais, ele também tem um próton a mais. Então ele continua eletricamente neutro, da mesma maneira que o material P. Mas quando se junta esses 2 elementos, se percebe uma característica muito interessante. A corrente ela só conduz num sentido, certo? Então, quando a gente polariza essa junção PN com uma tensão positiva, essa junção se comporta como um condutor. Então a corrente flui com bastante facilidade. E então a gente diz que isso aqui, essa junção está polarizada diretamente. Ok? A corrente existe, então ela flui, é uma corrente grande. O que acontece se a gente polariza isso reversamente? O mais no N e o menos no P. Aí então essa junção se comporta como um isolante. Na corrente praticamente não existe. A resistência é muito grande. Então aí a gente tem a polarização reversa. Polarização reversa. A essa junção PN foi dado um nome de diodo. Diodo, okay? E foi definido esse símbolo eletrônico para o diodo. Ao material P foi denominado de anodo, o material N foi denominado de cátodo. Ok? Então, por que no inverso não conduz? Então a gente tem que lembrar que quando a gente une os 2 materiais, se forma aqui uma região aonde os elétrons que tem a mais no material N pulam para o material P, certo? E aí então acaba tendo um desequilíbrio eletrônico nessa união dos 2 materiais, certo? Então isso aqui forma um gap, uma diferença. Quando eu polarizo diretamente, esse gap diminui
e aí os elétrons podem pular livremente de um material para o outro, por isso que ele conduz. Quando eu polarizo reversamente, eu faço esse gap aumentar, e aí ele fica tão grande que o elétron não consegue mais pular esse gap grande, né? Então a resistência aumenta muito e aí não conduz. Ok? Então a gente chegou no nosso diodo, que é o primeiro elemento, né? O primeiro elemento eletrônico, o primeiro componente eletrônico que a gente estudou. Ok? Vou apagar esse circuito de revisão aqui. E agora eu tenho um circuito com diodo. Circuito com diodo, tensão, resistência e diodo. Ok? Como é que a gente vai analisar esse circuito? Então, o primeiro passo é saber se o diodo está polarizado diretamente ou reversamente. O que é o diodo polarizado diretamente? É o mais no anodo, o menos no cátodo, certo? Polarizado diretamente. A fonte, né, tem um mais positivo aqui na barrinha maior e o negativo na barrinha menor, certo? Então esse mais aqui chega aqui no anodo, esse menos vem aqui, chega aqui no cátodo. Portanto, nesse caso, esse diodo está polarizado como? Diretamente. Se ele está polarizado diretamente, então ele permite a passagem da corrente. Permite a passagem da corrente, certo? Então a corrente passa, ok? Se a corrente passa, qual é essa corrente? Corrente a gente viu antes que é calculada a tensão sobre a resistência, ok? Então, para um diodo ideal, quanto que vai ser essa corrente? Essa tensão passa sobre a resistência, essa corrente vai ser a tensão dividido por essa resistência, certo? Mas a gente viu antes, né, que a soma da tensão numa malha tem que ser zero, certo? Então, se aqui eu tenho V, se aqui eu também tenho V, qual é a tensão que está em cima do diodo? Zero, certo? V tem que ser igual à tensão do diodo mais a tensão da resistência. V igual a V do diodo mais V da resistência. Se o diodo conduziu, o V passou para a resistência, então VR é igual a V. Então V vai ser igual a V do diodo mais V. Dessa expressão aqui a gente conclui que a tensão do diodo é quanto? Zero. Oi? Não entendeu essa expressão? Mas se o V for 40, o V do diodo não pode ser 20 e o V da resistência 20 também? Não. Por quê? Porque a gente viu que o diodo está polarizado diretamente. Se o diodo está polarizado diretamente, ele funciona como um condutor. O condutor, a resistência é zero. Se a resistência é zero, V, dessa expressão aqui, a gente tem que V é igual a I vezes R. Se R é zero, V é quanto? Zero. Então, em princípio, o diodo polarizado diretamente, a tensão nele é quanto? Zero, porque a resistência é zero, independente da corrente que está passando, a tensão nele é zero. Ok? Voltando à expressão aqui. V é igual a VD mais VR. Até aí tudo bem? Ok? Se o V do diodo é zero, quanto que sobra para a resistência? V. Ou seja, se na resistência tem V, quanto que tem no diodo? Zero. Entendeu agora? Não, senhor, eu não entendi. Não. De novo. Essa aqui, V igual a VD mais VR, entendeu? Tá. Se o VD for zero, por que ele é zero? Porque está polarizado diretamente
né? Então ele conduz, a resistência é zero, a tensão é zero. Se isso aqui é zero, o VR é quanto? VR é V menos zero, é V. Entendeu agora? Ok? Então, nesse caso, qual é a corrente? A corrente é a mesma corrente que não existisse o diodo. A corrente vai ser V sobre R. O diodo está polarizado diretamente. Ok? Agora, se o diodo estiver virado, estiver da outra forma, estiver com o cátodo no mais e o anodo no menos, aí a gente viu que o diodo está polarizado reversamente. Diodo polarizado reversamente significa resistência muito grande, corrente igual a zero. Ok? Entenderam que isso aqui está polarizado reversamente? Se o diodo está polarizado reversamente, implica, né, que a corrente é zero. Ok? Até aí? Corrente é zero. Se a corrente é zero, qual é a tensão na resistência? Tensão é corrente vezes a resistência. Se a corrente é zero, então a tensão na resistência agora é zero. Entenderam? Acompanharam? Corrente é zero. Reversamente, né? Isso, se tiver reversamente, que é como está desenhado aqui. Inversamente. Corrente igual a zero. Então a tensão é zero. Então, agora, essa fórmula da malha continua valendo. V igual a VD mais VR. Agora, qual que é o zero? VD mais VR. Agora o VR que é zero. Ok? VR igual a zero. Portanto, quanto que vale o VD? V. Se for 40, vai estar 40 volts em cima do diodo. Ok? Então esse é o nosso primeiro circuito, né, com diodo e com diodo ideal. Então lembrando, qual é a característica do diodo ideal? Tensão direta igual a zero, corrente reversa igual a zero. Diodo ideal. Ok? E aí então a gente pode montar infinitos circuitos, né, utilizando diodos e resistências. Diodos e resistências. A gente já aprendeu a calcular resistências em paralelo, resistências em série, ok? Então é só para seguir os exercícios. Bom, entenderam então o primeiro componente eletrônico, que é o diodo? Legal, ok? Aí a gente viu que existem vários tipos de diodo. Esse diodo básico que a gente aprendeu, ele é utilizado, né, para diversas aplicações, para pequenos sinais ou para retificadores. O que é um retificador? É um circuito que tem o objetivo de transformar uma tensão alternada em uma tensão contínua. E aí a gente tem novamente, né, que revisar um conceito de eletricidade, que é a diferença entre tensão alternada e tensão contínua. Tensão contínua é a tensão da fonte. A fonte tem um valor V constante. É equivalente a uma bateria, uma pilha, né, ou um carregador, uma fonte de tensão que fornece uma tensão contínua. O que é uma tensão alternada? É a tensão que é gerada por um gerador, por exemplo. Ele não gera uma tensão contínua, ele gera uma tensão alternada. O que é uma tensão alternada? É uma tensão que provoca uma corrente que muda de sentido. Ora a corrente vai para num sentido, ora no outro sentido. Como é que isso acontece? Para a corrente mudar de sentido, a tensão tem que mudar de polaridade. Então, ora ela tem que ser positiva,
ora ela tem que ser negativa. E isso vai ficar alternando, certo? Isso é uma tensão alternada. Se essa tensão está variando, essa variação produz uma forma de onda. É a forma como que a tensão está variando. E aí a gente viu que a forma de onda de uma tensão produzida por um gerador, né, por uma bobina que está girando num campo magnético, é uma forma senoidal. Okay? Então a gente tem uma tensão alternada senoidal. Por que senoidal? Porque a expressão matemática que me define os valores da tensão em cada instante é a função seno. Ok? Função matemática seno. Então a gente tem uma tensão senoidal. Ela tem um semiciclo positivo, tem um semiciclo negativo. Ok? Positivo, negativo. Agora a tensão está variando, ela não é mais constante. Né? Então ela tem um valor máximo, Vmax, valor máximo, um valor médio, V médio, e um valor mínimo. Ok? Qual é o valor médio? A gente tem que a função seno é uma função simétrica, ou seja, o semiciclo positivo é igual ao inverso do semiciclo negativo, certo? Portanto, o V máximo é igual a menos V mínimo, certo? Então, os valores são em valor absoluto igual. Se o V máximo é 10, o V mínimo é menos 10. E, portanto, o V médio é sempre 0. Porque média de um valor igual para cima ou para baixo vai dar 0. Ok? Essa forma de onda é, por exemplo, a forma de onda que a gente tem nas nossas tomadas de energia elétrica. Tomadas onde a gente liga os equipamentos. Ok? Bom, só que temos V máximo, temos V mínimo, certo? Só que, e temos o V médio. O V médio é 0 sempre. Então, quando a gente tem uma tomada, tem uma tensão naquela tomada. Qual é a tensão? Vocês conhecem a tomada de 127, a tomada de 220. Mas o que é esse 127 da tomada? Não é nem o V máximo, nem o V mínimo, muito menos o V médio, que é 0. O que é o 127 da tomada? É a tensão eficaz. É um novo valor para tensão. Tensão eficaz. O que significa tensão eficaz? A tensão que efetivamente produz potência. É o valor da tensão que vai produzir a mesma potência que uma tensão contínua, certo? E aí, então, matematicamente se prova que o valor eficaz de uma tensão senoidal é igual ao valor máximo dividido por raiz de 2. Ok? Essa expressão, essa fórmula só vale para tensão senoidal. Ok? E aí, então o que é o 127 da tomada? É a tensão eficaz da tomada. Portanto, qual é a tensão máxima da tomada? É só eu colocar aqui na fórmula. V máximo é igual a V eficaz vezes raiz de 2. Diga. Como que eu sei se é senoidal? Como que você sabe se é senoidal? Por exemplo, tem um equipamento chamado osciloscópio que mostra a forma de onda. Então você pode colocar na hora você vai falar. Isso. Ok? Então, a maioria das tensões que a gente trabalha em eletricidade são senoidais. A tensão que sai de um gerador, eu já falei, é senoidal. A tensão que tem na tomada, que é fornecida pela concessionária, é senoidal. Ok? Então, como é que a gente calcula o V máximo? V eficaz vezes raiz de 2. Então, se eu tenho a minha tomada de 127, qual é a tensão máxima? Vai ser aproximadamente 180. 127 vezes 1,41 vai dar aproximadamente 180. Então, uma tensão de uma tomada 127 varia de 180, mais ou menos, até menos 180. Ok? Tensão alternada. Então,
a gente, revisando essa parte da eletricidade, que é a tensão alternada, tensão corrente alternada, né, a gente começa a estudar agora os circuitos retificadores. Circuitos retificadores. O que são circuitos retificadores mesmo? Circuitos que têm o objetivo de transformar uma tensão alternada em contínua. Ok? E aí a gente começa com o retificador de meia onda. O que é o retificador de meia onda? É o circuito mais simples. Um diodo. Esse é o símbolo da tensão alternada. Uma bolinha com uma cobrinha de seno aqui dentro. Tensão alternada V. Esse V aqui é o que? É a tensão eficaz dessa forma de onda senoidal, dessa tensão alternada. Ok? Agora, o que acontece então? Essa tensão aqui, ela está variando. Ora, ela vale zero, ora, ela vai aumentando, é um valor positivo, mais, menos, até chegar no valor máximo, certo? Aí ela vai diminuindo, volta para zero e aí ela passa a ser negativa. O que acontece com o diodo? Na hora que a tensão é zero, a corrente é zero, não tem corrente. A hora que a tensão vai aumentando, eu tenho mais no anodo, menos no cátodo. Como é que o diodo está polarizado? Diretamente. Então, se ele está polarizado, qual a tensão em cima do diodo? Ideal, zero. Se a tensão no diodo é zero, qual é a tensão na resistência? V. Então, na resistência, eu vou ter uma forma de onda que repete a minha forma de onda da tensão. Ok? Ela começa no zero e chega aqui no V máximo. Voltou para o zero. Agora, a minha tensão é negativa. A tensão agora está diminuindo, está indo para o negativo. Se a tensão é negativa, como é que o diodo está polarizado agora? Inversa ou reversamente. O que acontece quando o diodo está polarizado reversamente? A corrente é zero. Corrente é zero. Se a corrente é zero, qual é a tensão na resistência? Zero. A tensão na resistência é a corrente vezes o valor da resistência. Se a corrente é zero, a tensão é zero. Então, no semiciclo negativo, o retificador de meia onda não conduz. Ele fica sempre zero. E aí a gente tem a forma de onda do retificador de meia onda. Entenderam? Por que retificador de meia onda? Porque ele está conduzindo, ele está retificando apenas a metade da onda, meio semiciclo. Ok? A outra metade ele simplesmente não conduz, né? Fica zero. Ok? E aí a gente tem as expressões, né, para agora, né, isso aqui tem um V máximo, agora o V mínimo dessa onda na resistência é zero. Por quê? Porque ele não vai mais para o negativo. Certo. Se ele medisse a onda do diodo, ia ser ao contrário. Ia primeiro zero e depois essa frente. Tensão no diodo é o que completa isso para formar isso. Então é ao contrário. Ok? Então agora eu tenho V máximo, V mínimo. Agora eu tenho um valor médio que não é mais zero. Valor médio que não é mais zero. Certo? E eu tenho um valor eficaz que também não é zero. Valor eficaz. Ok? E aí então as expressões para esses valores, o valor médio, alguém lembra quanto é que é isso? O valor médio é quanto? V máximo sobre I. 0,62 alguma coisa vezes o V máximo. Ok? E o V médio, o V eficaz é igual a V máximo sobre 2
raiz de 2. Ok? Então são os valores para o retificador de meia ohm. Retificador de meia ohm. O objetivo não é transformar a tensão alternada em tensão contínua, né? Aqui eu estou ficando um tempo grande em zero, então isso não é legal, né? O legal é que eu aqui também tivesse tensão. Para que eu tenha tensão aqui, eu tenho que pegar esse semiciclo negativo e transformar ele em semiciclo positivo, certo? Então eu preciso de um retificador de onda completa. E aí a gente tem 3 tipos de retificador de onda completa. O primeiro retificador de onda completa, o mais simples, ele usa 2 fontes. Okay? 2 fontes iguais, V e V. Okay? Ok? Então, retificador de onda completa. Agora, o que acontece, né, quando eu tenho o semiciclo positivo? Semiciclo positivo, eu tenho mais, menos, ok? Aqui eu tenho mais, menos, aqui eu tenho menos e mais. Esse diodo está polarizado diretamente. Então, ele faz esse semiciclo que a gente já viu aqui, certo? Conduz aqui, conduz toda essa parte. O que acontece agora quando... Bom, antes de inverter, né? O que está acontecendo na outra fonte, no outro diodo? Ele está reversamente, então ele não está conduzindo nada, certo? Então, a corrente está passando por aqui. A corrente está passando por aqui, retorna para cá. Aqui ele está reverso, então a corrente aqui é zero, não tem corrente, certo? Agora, vem um outro semiciclo, menos, mais. Agora, o que acontece aqui com esse diodo aqui em cima? Agora, esse está reversamente, então agora a corrente aqui em cima é zero, não tem corrente. Mas agora, esse de baixo aqui está diretamente polarizado. Então esse mais aqui vem para cá e chega aqui. Chega mais no resistor. Então esse semiciclo negativo aqui, ele passa a ser positivo aqui no resistor. Então no retificador de onda completa, ok? Ele transforma o semiciclo negativo num semiciclo positivo em cima do resistor. E aí eu tenho essa forma de onda aqui, né, que eu tenho esse espaço preenchido, né? Então são várias montanhas aqui agora completando essa forma de onda. O semiciclo positivo aparece aqui, o semiciclo que era o semiciclo negativo aparecia aqui. Ele era negativo, mas na verdade ele está positivo na resistência. Nesse caso, agora eu tenho 2 diodos. Então eu tenho tensão no diodo 1, né, que é a tensão, né, que completa essa. Nessa parte aqui é zero, nessa parte é a parte negativa. E a tensão no diodo 2, que nessa parte aqui é a parte negativa, nessa parte é zero. Então, sim, essa sempre é a parte negativa. Ok? Então, agora eu tenho uma forma de onda de retificador de onda completa.